Após 2 anos presa sozinha no espaço, menina retorna à Terra com uma gravidez misteriosa. Na cena de abertura somos apresentados a uma astronauta, Molly Woods. Recentemente voltou para casa de uma missão solo de 13 meses a bordo da estação espacial Serafim. A prolongada viagem espacial afetou o corpo de Molly. Seu filho pequeno Ethan aparece, preocupada com o bem-estar dela, mas seu marido Don garante ao filho que ela ficará bem. A cena então corta para uma festa em casa, organizada por John por ocasião do retorno de sua esposa. Todos os seus amigos e familiares estão presentes. Em meio à sua diversão, um dos amigos de Molly lhe oferece uma bebida, mas ela recusa. Ela afirma que seu médico aconselhou a não beber nada até que os resultados do teste fossem divulgados. Mais tarde naquela noite, enquanto Molly vai levar o lixo para fora, uma figura sombria aparece na rua próxima. No entanto, quando ela se vira por um segundo, a figura desaparece inexplicavelmente. Enquanto isso, Don tenta fazer Ethan dormir. O menino diz que precisa de uma sacudida. Em resposta, John abre um pequeno compartimento nas costas de Ethan e substitui o que parece ser algum tipo de bateria. Aqui, é revelado que Ethan não é um humano real, mas um androide artificialmente inteligente criado por John. No dia seguinte, Molly visita a Agência Internacional de Exploração Espacial, ou a OSEA, para se encontrar com seu amigo médico, Sam, pela avaliação de sua saúde. Sam, que repetidamente foi, através de todos os testes, traz notícias chocantes. Molly está grávida. Ela se pergunta como isso é possível porque ela acabou de voltar para casa de uma missão solo. E além disso, ela é infértil. Apesar disso, sua amiga pergunta se ela estava sozinha na nave. O filme então entra em um flashback, retratando o tempo de Molly no espaço. Ela está trabalhando em uma espécie de experimento com plantas, quando ela recebe uma mensagem de vídeo de seu filho e marido. À medida que ela avança para assistir, a conexão cai abruptamente. Ela pergunta a seu assistente de imposto automóvel, Ben, sobre o assunto, ao que ele responde que é devido a explosões solares. Molly o instrui a reiniciar o sistema de comunicação, mas toda a energia, incluindo Ben, é desligada. Sentindo algo errado, ela vai verificar e consertar o cabo de alimentação manualmente. Enquanto está na sala de transmissão vertical a cabo, ela vê o falecido ex-namorado Marcos através de uma vigia, que se aproxima do vidro e escreve: "Ajude-me". De volta ao presente, Molly pede a Sam que mantenha isso em segredo e lhe dê algum tempo para descobrir as coisas. Mais tarde, ela é questionada por seu superior, o diretor Alan Spock. Ele é cético de sua explicação sobre como várias horas de arquivos de vídeo foram apagados do Serafim, base de dados. Apesar disso, ela insiste que o apagou acidentalmente em vez de duplicá-lo. Enquanto isso, John está fazendo uma apresentação sobre seu último projeto, Billmaniches, na frente de uma empresa líder chamada Yasumoto Corporation. John fala sobre androides em bancos e robôs Medasest que podem realizar funções, mas não possuem emoções. Ele então apresenta Ethan para todos, a quem ele está tentando programar com experiências humanas do dia a dia. Ele procura aprovação e financiamento do conselho para avançar seu projeto. Um dos membros do conselho lhe pergunta sobre seu plano de rescisão de emergência caso os Humaniches se comportem mal. Esta pergunta ofende John, e ele afirma que nenhum pai jamais pensará em acabar com a vida de seu filho. Infelizmente, o conselho não gosta da resposta dele, então nega o financiamento. Na cena seguinte, Alan vai ao encontro do presidente da corporação Yasumoto, Hideki Yasumoto, que também é o empregador de Molly. Alan expressa sua desconfiança em relação à explicação de Molly porque ela geralmente não comete esses erros. Em resposta, Hideki o instrui a ficar de olho nela. Alan então fala sobre o interesse de Don em obter financiamento dele. Ao ouvir isso, Hideki imediatamente convoca Don, reunir-se pessoalmente e conceder-lhe o financiamento, independentemente do que o seu conselho tenha decidido anteriormente. Mais tarde, Molly passa algum tempo com o filho no parque. Enquanto está lá, ela recebe um balão com uma nota que diz: "Eu sei o que aconteceu com você". Intrigada, Molly opta por pesquisar para o homem que o enviou, mas Ethan se recusa a ir com ela. Quando ela o força, o menino com raiva sai correndo para tempestades na floresta. Molly o persegue e eventualmente o encontra parado sobre um pombo morto. Naquela noite, ela fala sobre o incidente com o marido, afirmando que Ethan mudou bastante. No entanto, John ignora sua preocupação, alegando que ela faz parte de um processo crescente. Depois Molly está sozinha em seu quarto, quando ela novamente se lembra do incidente da nave espacial. Continuando o flashback anterior, vemos que ela abriu a porta para Marcos, deixando-o entrar no navio. Marcos estava inexplicavelmente parado firmemente no chão, enquanto ela estava flutuando devido à baixa gravidade. Ele então se aproximou dela e a tocou suavemente, tornando-a inconsciente. Algum tempo depois, Molly acordou e imediatamente começou a verificar as imagens do CCTV. Para sua surpresa, a filmagem mostrou todos os seus movimentos, mas não havia sinal de Marcos. Essa revelação a assustou, então ela deletou freneticamente todas as imagens.
Atualmente, Molly vai descartar o lixo fora de casa, durante o qual ela percebe um homem. Quando ele se aproxima dela, ela fica chocada ao reconhecer que é Roman Qui-Gon, um colega astronauta que supostamente cometeu o impensável. Ele afirma, para saber o que aconteceu durante sua missão, mas antes que eles possam conversar, John liga para ela de dentro. Como resultado, Roman sai, prometendo voltar mais tarde. Na manhã seguinte, Molly acorda e desce para preparar o café da manhã. Ela é recebida pelo marido, que já está arrumado para o trabalho. Antes de partir, eles discutem seus planos para o dia, e John conta a ela sobre um almoço romântico que ele teve, arranjado para ela. Em seguida, ele chega ao seu novo local de trabalho, e sua colega de trabalho lhe mostra tudo. Eles dão um passeio. John está impressionado com seu novo laboratório, que é tudo o que ele sempre quis. De volta à casa, enquanto Molly brinca com Ethan, ela ouve um som de batida. Ao verificar, ela fica chocada ao encontrar Marcus na cozinha. Ela então sente uma dor abdominal repentina, fazendo-a cair no chão. Ethan ouve sua queda e desce correndo, apenas para encontrar sua mãe deitada inconsciente. Ele também percebe um movimento estranho em seu abdômen, mas ele ignora e começa a acordá-la. Ele pergunta se ela está bem, ao que ela afirma. Mais tarde naquele dia, Molly leva Ethan a um museu onde ele e algumas outras crianças aproveitam o espetáculo holográfico, imagem de pássaros e animais. Enquanto as crianças brincam, Molly é abordada por Sam. Ela revela que Alan a está continuamente pressionando para obter o relatório de saúde de Molly. No entanto, este último, que ela viu Roman, e afirma que ele fingiu sua própria morte. Neste ponto, Sam revela que Roman teve anormalidades em seus exames cerebrais, que ela pensa ser algum tipo de neurovírus. Ela teme que Molly também tenha anormalidades semelhantes, mas esta descarta sua preocupação. Em vez de, Molly diz que quer um ultrassom para confirmar a gravidez porque ela não confia em ninguém neste momento. Sam obedece e promete encontrar um lugar fora do radar para isso. Enquanto isso, Ethan é visto conversando com um robô de informações sobre a evolução dos humanos. O robô explica a teoria da seleção natural e define extinção como algo que acontece com as espécies mais fracas. Ethan parece curioso, mas antes que ele possa falar mais, Molly aparece e o leva embora, sem o conhecimento deles. Roman os observou lá de cima o tempo todo. Enquanto mãe e filho saem do museu, Roman relembra seu tempo na estação espacial, nos levando a outro flashback. Acontece que ele estava trabalhando em algo quando experimentou um corte de energia, exatamente como Molly experimentou. Ele então pegou uma lanterna e foi verificar, apenas para encontrar várias pegadas no chão. Ele cautelosamente olhou para cima e viu sua mãe, deixando-o em estado de choque total, pois ela faleceu há 30 anos. De volta ao presente, Molly deixa Ethan no laboratório de Dom, já que Deke quer conhecer o garoto em pessoa. Depois disso, ela vai para o AOSE, onde acessa secretamente as imagens da missão de Roman. Em uma das filmagens, ela vê Roman barricando freneticamente a porta de um compartimento. Antes que ela possa observe mais, ela ouve alguém se aproximando, então ela foge do prédio. Logo aí fora, Roman a pega em um carro e a leva para um local remoto onde ele mora atualmente. Ao chegar, ele confidencia toda a sua experiência que teve no espaço. À medida que o flashback anterior continua, vemos como sua mãe tocou seu rosto da mesma forma que Marcus tocou o de Molly. Isso o assustou. Então ele escapou para os outros compartimentos. Mas para seu horror, sua mãe o perseguiu, inexplicavelmente abrindo caminho por todas as portas trancadas. Apesar de estar em estado de pânico, ele conseguiu prendê-la na câmara de descompressão e finalmente a soltou no espaço. De acordo com Roman, ele compartilhou sua experiência com os membros do AOSE, mas eles acreditavam que ele era esquizofrênico. Molly se identifica com a história dele e afirma que eles precisam de evidências para respaldar suas afirmações. Depois, Sam pega Molly e a leva ao veterinário, onde ela realiza seu ultrassom. Para sua surpresa, mostra um feto saudável e normal de 14 semanas. Por outro lado, John é visto esperando por Molly em um restaurante, um almoço que ela parece ter esquecido. Naquela noite, Molly confronta Alan com a notícia de sua gravidez e perguntas o que ele fez com ela, mas ele não oferece nenhuma explicação. Alan então vai até Ideki e transmite a notícia para ele. Ele também pergunta se a gravidez significa que eles os encontraram. Enquanto isso, Molly volta para casa e pede desculpas ao marido por não ter aparecido no restaurante. John percebe algo errado, mas não há força a revelar. Ellie oferece seu tempo, garantindo também que ela não precisa passar por isso sozinha. Na manhã seguinte, Molly volta para casa depois de correr, e encontra Alan esperando do lado de fora. Ele quer que ela vá a uma área restrita do AOSE para testes durante alguns dias. Ele afirma que a gravidez dela é resultado de um experimento secreto de gravidez de uma agência interna, em que eles misturaram os ingredientes congelados certos de John e Molly. Apesar de chocada com a revelação, Molly se recusa a ficar em quarentena e vai embora. Além
de tudo isso, Ethan se prepara para o primeiro dia do ensino fundamental. Os outros pais expressam sua preocupação com o fato de seus filhos estarem perto de um robô. No entanto, o casal dá um jeito conversando e convencendo todos que seu filho Womball não faz mal nenhum. Mais tarde, Molly vai ao trailer de Homan para perguntar se ele teve que fazer exames depois de sua morte. Mas ao chegar lá, ela não o encontra. Ela olha ao redor do trailer e vê um símbolo estranho, em forma de junta apolínea. Na mesma noite, Don dá uma festa de aniversário para Molly para compensar a que ela perdeu. Enquanto esteve no espaço, vários amigos, familiares e colegas participam da festa. Em particular, Molly fica surpresa ao ver o irmão de Marcus, Tim. Os dois então têm uma conversa privada sobre Marcus e o quanto eles sofreram após sua morte. Algum tempo depois, Sam passa pela festa e coleta uma amostra do sangue de Molly para realizar um teste de DNA. No meio da festa em curso, a energia acaba, então Don vai para sua sala de estudo para ligar o gerador. Lá, ele encontra um pássaro capturado dentro de uma caixa. Ao inspecioná-lo, Ethan aparece e admite que foi quem fez isso. Isso perturba Don, então ele proíbe o menino de repetir atividades bem como de guardar segredos. Em resposta, Ethan afirma que Molly também escondeu um segredo dele. Na cena seguinte, Don confronta sua esposa em particular no quarto deles. Molly finalmente revela para ele que enquanto ela estava no espaço, o OSE fez experiências com ela sem o seu consentimento e como resultado, ela está grávida. A revelação deixa John em estado de choque, mas ele garante que apoia-la na descoberta da verdade. Por enquanto, os dois decidem aproveitar a festa. Molly é então surpreendida com uma mensagem de vídeo especial de John e Ethan, que a faz se sentir muito especial. Algumas horas depois, a festa finalmente chega ao fim, e Molly agradece a todos pela colaboração. Enquanto todos se preparam para sair, ela começa a procurar por Tim, chamando seu nome. Demorou alguns momentos antes, e finalmente percebe que John está certo. Ela estava alucinando tudo. Este incidente a faz perceber que está ficando louca. Então ela finalmente decide. Fica em quarentena e liga para Alan. Pouco depois, ele chega para buscá-la, e os dois vão embora. Por outro lado, Sam dirige-se ao seu laboratório para realizar o teste, mas é proibida pelo segurança de entrar. Eles afirmam que houve um vazamento químico. Sentindo algo errado, ela entra furtivamente por outro corredor e percebe a equipe do OSE movendo todas as suas coisas. Especulando que eles estão tramando alguma coisa, Sam liga para Molly em casa, mas John conta a ela que sua esposa está a caminho do OSE com Alan. Como resultado, ela manda uma mensagem apressada para Molly para sair daquele carro de Alan. Ao receber a mensagem, Molly sente perigo, então ela salta do carro e começa a fugir. Felizmente, ela encontra Don, que a estava seguindo por preocupação. Na cena final, Alan e uma equipe de assalto do OSE invadem a casa de Molly, apenas para encontrá-la vazia.